E aí, meus queridos, vamos lá então resolver a nossa lista de exercícios? O primeiro exercício diz o seguinte: determine a distribuição eletrônica usando o cerne do gás nobre anterior para o átomo de enxofre. E para isso ele te dá o número atômico do enxofre, que é 16, e o número atômico do neônio, que no caso seria o gás nobre anterior a ele, na tabela periódica, que tem número atômico igual a 10. Vamos resolver? Então, meus queridos, tendo o enxofre em número atômico igual a 16, ele vai ter 16 prótons e também tem 16 elétrons. Já o neônio ele tem 10 prótons e 10 elétrons. Fazendo a distribuição de ambos por Linus Pauling, ficaria assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Isso para o átomo de enxofre. Já para o neônio, como ele tem 10 prótons e também tem 10 elétrons, distribuindo esses elétrons, 1s2, 2s2, 2p6. O que eu quero que vocês enxerguem, por favor? Ó, a distribuição do enxofre, até aqui o 2p6, ela é exatamente igual à distribuição de quem? Do gás nobre anterior a ele, que é o neônio. Tá, então fica vendo o que eu vou fazer agora, ó. Eu vou apresentar a distribuição do enxofre utilizando o cerne, ou seja, a constituição do gás nobre que está anterior a ele, que no caso é quem? O neônio. Então eu vou colocar assim, ó, esse pedacinho inteiro corresponde a quem? Ao nosso neônio. E para que ele vire de fato um átomo de enxofre, o que nós vamos acrescentar agora aqui no finalzinho, ó? Esse pedaço, né, que diferencia ele do neônio. Então a configuração do enxofre, usando o cerne do gás nobre, fica neônio, que é esse pedacinho, mais o quê? 3s2, 3p4. Pronto, você resolveu essa questão. Está aqui a tua resposta. O exercício 2 pergunta: determine a distribuição eletrônica em orbitais para o átomo de carbono. Número atômico igual a 6. Vamos resolver? Meus queridos, como o carbono ele tem número atômico igual a 6, então ele vai ter 6 prótons e 6 elétrons. Distribuindo esses elétrons por Pauling, ficaria 1s2, 2s2, 2p2. Maravilha! Agora eu vou colocar esses elétrons aí nos orbitais, respeitando um diagrama de energia, porque lembra, né, o diagrama de Pauling ele te dá a ordem crescente de energia para os nossos níveis e subníveis. Só que, ó, na distribuição em orbitais, só colocar aqui o E de energia, a gente vai utilizar as caixinhas, né? Então faça comigo lá as caixinhas, ó. Aqui eu tenho subnível S, lembra, eu tenho apenas um orbital. Então vou colocar aqui embaixo. Esse é o nosso 1s2. Ok? Como eu estou de novo com subnível S aqui no 2s2, então de novo somente uma caixinha. Esse é o 2s2. Agora, como eu tenho subnível P, eu vou colocar quantos orbitais? 3 orbitais, né? Esse aqui tem mais. Ok? Então, 2p2. Agora só falta distribuir os elétrons lá dentro, né? Então, nós teremos o seguinte, gente. Aqui, nós temos 2 elétrons. Então, vou colocar eles aqui em spins contrários, né? Ó, um para cima e um para baixo. Seguindo o princípio da exclusão de Pauli, que vai dizer que 2 elétrons diferentes, eles têm que ter 4 números, pelo menos um dos números quânticos diferentes, não pode ter o mesmo conjunto, né? Aqui eu tenho 2 elétrons também, então coloco eles dentro desse orbital com spins contrários. Maravilha. Agora aqui eu tenho 2 elétrons, mas eu tenho 3 orbitais. Aí eu tenho que seguir a regra de Rand, que diz pra gente, né, que a gente vai colocar todos os elétrons desemparelhados e com o mesmo spin. Então, ó, se eu colocar o primeiro elétronzinho para cima, o segundo elétron tem que estar separado dele também com spin para cima. Fechamos, né? Porque eu tinha que distribuir somente 2 elétrons. Então, esse aqui, ó, é a distribuição eletrônica em orbitais para o átomo de carbono. Fechou? Exercício número 3. Determine os 4 números quânticos do elétron mais energético do átomo de cálcio. Adote a convenção de que o primeiro elétron possui spin igual a mais meio. E ele te deu o número atômico do cálcio como sendo igual a 20. Beleza, então vamos resolver esse exercício. Meus queridos, como o cálcio ele tem número atômico igual a 20,
então ele vai ter 20 prótons, e ele é um átomo neutro, então vai ter 20 elétrons também. Fazemos a distribuição eletrônica por Pauling, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Maravilha, ele quer os números quânticos do elétron mais energético, ou seja, o elétron de diferenciação. Onde que nós iremos encontrar ele? Lembra? No subnível mais energético. Como ele tem 2, quem que vai ser o elétron mais energético? É o segundo colocado, nesse subnível aqui. Perfeito? O que eu vou ter que fazer agora, gente? Eu vou deixar aqui do ladinho já anotado, ó, os nossos números quânticos, né? N, L, M e S. Lembra que através da distribuição de Pauling a gente já consegue encontrar os dois primeiros. Então esse elétron que está aqui, né, ele está no nível 4 e ele está no subnível S, ou seja, o número quântico secundário é igual a 0. Esses dois outros números quânticos aqui eu só consigo descobrir fazendo o diagrama de caixinhas. Como subnível é S, eu vou fazer quantas caixinhas? Somente uma. Aí lembra que o número quântico orbital para ela vai ser quanto? 0 aqui embaixo. Ok? Tá, o que eu vou fazer agora, gente? Eu preciso distribuir 2 elétrons aí dentro. Então vou colocar o primeiro elétron. Qual que foi a convenção? Era de que o spin do primeiro elétron tem que ser mais meio. Então vou fazer o primeiro elétronzinho para cima, por minha escolha, né? E lembra, isso aqui significa spin mais meio. Só que eu tenho que colocar quantos elétrons ali, gente? 2. Então o segundo elétron tem que ter spin contrário. Tá aqui. Beleza? Quem que é o elétron que ele está procurando, então, no fim das contas, né? Lembra, é o elétron mais energético. Então é o segundo elétron que você colocou. É o último elétron colocado neste átomo. Então é justamente esse elétron que eu assinalei ali para vocês. Qual é o orbital que ele está? 0, era a única opção. Qual que é o spin dele? Muito cuidado. O primeiro elétron que eu coloquei foi isso aqui. E a convenção era de que o spin dele era mais meio. Portanto, o spin desse elétron aqui vai ser quanto? Menos meio. E aí você chegou aqui no conjunto de números quânticos do elétron mais energético deste átomo. Fechou, né? Exercício 4. O último elétron de um átomo neutro apresenta o seguinte conjunto de números quânticos. N igual a 3, L igual a 1, M igual a 0 e S igual a mais meio. Convencionando-se que o primeiro elétron a ocupar um orbital possui número quântico de spin igual a mais meio, o número atômico desse átomo é igual a... Ok, vamos resolver então, meus caros. Então aqui ele fala que o último elétron, ou seja, o elétron de diferenciação desse átomo, tem este conjunto de números quânticos. Ok? Utilizando os dois primeiros números quânticos aqui, eu já consigo atribuir qual que é o nível e subnível desse elétron. Então ele está no nível 3, e o subnível, como aqui, né, o número quântico secundário é 1, então lembra, SPDF 0123, ele está no subnível P. Ok? Agora resta a gente descobrir quantos elétrons tem ali em cima, não é verdade? Tá, e como que eu vou descobrir isso? Agora eu tenho que atribuir ali, né, os orbitais. Como eu estou lidando com o subnível P, quantas caixinhas eu vou fazer aqui, meus queridos? Vou fazer 3 caixinhas, na verdade? 3 orbitais. Para identificar cada um desses orbitais, eu coloco ali embaixo o número quântico orbital. Cuidado, como o L é 1 nesse caso, então os números quânticos orbitais eles vão de menos L até mais L, ou seja, menos 1, 0 e mais 1. Tá, o que falta agora, né? Eu saí distribuindo os elétrons até encontrar exatamente quem tem esse conjunto de números quânticos. Cuidado, qual que era a convenção? A convenção de que o primeiro elétron ele tem spin igual a mais meio. E justamente o elétron que ele está mencionando aqui, nesse conjunto, ele tem spin mais meio. Ok? Então, vou fazer a distribuição assim, ó. Vou colocar o primeiro elétron, vou colocar ele para cima porque eu escolhi dessa maneira. E daí lembra então, né? Se eu coloquei o primeiro para cima, então para cima no meu desenho significa spin mais meio. Só que, gente, eu estou procurando esse elétron aqui, ó. Ele está no orbital menos 1. Não, eu estou procurando qual elétron? O que está no orbital 0. Então, vou colocar mais um elétron. E agora eu vou verificar se é esse elétron que ele está procurando, né? Se é esse elétron aqui que tem esse conjunto de números quânticos. Bom, ele está no orbital 0? Sim. Ele está com spin mais meio? Ó, ele quer o cara que tem um spin mais meio. Sim, porque lembra, né? A convenção foi começar com mais meio. Então, se isso aqui é mais meio, esse aqui também é mais meio. Ou seja,
O elétron que eu estou procurando é justamente quem? Justamente esse elétronzinho que está aqui. Qual que é a conclusão que você tira, gente? Que nessa distribuição ali, né, ela vai até qual subnível? Qual que é o subnível mais energético? É o 3p2, ó, porque a gente distribuiu 2 elétrons. Tranquilo? Para a gente finalizar, ele quer o número atômico desse átomo. Ok, então tem que fazer a distribuição por Linus Pauling até chegar no 3p2. Vai ficar como? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Como ele é um átomo, né, ele mencionou ali para vocês, um átomo neutro, então o total de elétrons que tiver aqui, ó, vamos colocar lá, elétrons igual a, somos expoentes comigo, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 2, 14. Então ele tem 14 elétrons e automaticamente vai ter um número de prótons igual a 14, que também é igual a nossa resposta, né? Ele quer o número atômico. Então o número atômico deste elemento é 14. Resposta letra B. Ok? Quinto exercício. Quantos elétrons desemparelhados existem em um átomo que possui a configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p3? Nós temos ali as respostas. E só um aviso, meus caros. Eu coloquei o exercício 6 na lista, que é para vocês treinarem em casa, ok? Então ele tem letras lá A, B, C, D e E. É tudo dentro do que a gente está vendo agora. Tá, resolvendo então o exercício 5. Galera, olha que simples o exercício 5. Se você for ver aqui, né, esses subníveis, ó, S2, S2, 2P6, 3S2, todos esses primeiros caras aqui, eles já estão completamente cheios de elétrons, né? A gente já tem o máximo de elétrons. E se você for pensar, né, ó, o subnível S, ele tem quantas caixinhas? Uma só. Ela comporta quantos elétrons? 2. Então esses 2 elétrons já estão emparelhados, né? Ó, aqui é a mesma coisa, eles já estão emparelhados. Aqui no P6 são quantas caixinhas? 3 caixinhas, 3 orbitais, mas qual que é o número máximo de elétrons? 6. Então todos os elétrons aqui também estão já com seu parzinho. Aqui é a mesma coisa. Qual que é o único subnível que tem elétrons desemparelhados? É o 3p3. Vamos fazer o desenho só para você enxergar? Como o subnível é P, quantas caixinhas a gente vai fazer? 3 caixinhas ao todo, né? 3 orbitais. Beleza. E se você fizer a distribuição dos elétrons dentro dessas caixinhas, respeitando a regra de Rand, você vai ter o primeiro elétron lá com um certo spin. Eu vou colocar ele para cima, representando o spin dele. E daí os outros 2 elétrons serão colocados sem formar parzinho, né? Ó, ou seja, desemparelhado. E com o mesmo spin daquele primeiro. Ou seja, quantos elétrons desemparelhados nós temos, então, nesta espécie? Ó, esses 3 aqui estão sem par, então nós temos 3 elétrons desemparelhados. Essa é a tua resposta. E ela está na letra C. Perfeito? Até mais.